Olá, bom dia a todos. Quero trazer aqui uma reflexão para vocês, João 8,32, mensagem que nós ministramos no último domingo. Um texto muito conhecido diz: "E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará." Todos temos a nossa verdade. Todos têm a verdade sobre a vida. E geralmente, cada verdade que se é comentada, eu percebo que ela não passa de especulação. Há muito tempo, o homem tenta teorizar a verdade. Desde Sócrates, Platão, já vem tentando explicar que a verdade é isso ou é aquilo, baseado no seu ponto de vista, tradição, formação, cultura, conceitos e preconceitos. Porém, toda verdade, como eu já disse, que o homem tenta explicar, tenta passar adiante, ela não passa apenas de mera especulação, nada mais do que a ideia de que ele tem sobre o que ele compreende no seu ponto de vista sobre a vida. Porém, Jesus chama a atenção da gente quando em João 18, versículos 37 e 38, quando Pilatos pergunta a ele o que é a verdade, Jesus faz silêncio. Um momento de constrangimento se instaura. Por quê? Porque Jesus não está preocupado em ser mais um filósofo, porque se ele traz a resposta para Pilatos, era essa a conclusão que nós teríamos de Jesus. E Pilatos fica provavelmente constrangido. Você percebe que logo a seguir o assunto muda. Não há nenhum comentário sobre o que Jesus respondeu a Pilatos. Então o que eu entendo aqui é o seguinte: Pilatos fez a pergunta equivocada, porque estava diante dele a verdade. Estava diante dele aquele que diz: "Eu sou a verdade." A filosofia não concorda com essa expressão de Jesus, porque parece egocêntrica, quando Jesus diz: "Eu sou a verdade." E para a filosofia existem muitas verdades, não uma única verdade. E ao dizer a verdade, isso é uma conotação religiosa, teológica e egocêntrica. Isso é o que a filosofia diz. Porém, quando Jesus diz que ele é a verdade, e é por isso que ele não responde nada a Pilatos, porque isso é uma redundância, perguntando o que é. Na verdade, Pilatos deveria perguntar a ele quem é a verdade. Então ele daria a resposta muito clara, porque estava diante dele. Era só ele olhar. Se ele entendesse e fizesse a pergunta correta, simplesmente em olhar para Jesus, seus olhos se abririam, seu coração com certeza seria iluminado e a verdade seria esclarecida, que é Cristo, não uma teoria, mas uma referência, um caminho que nos leva de fato a nos encontrar com Deus e a nos reencontrar na vida. Não é tanto, a dúvida é tanta que você percebe que os versículos, que é muito importante analisar os contextos, com o verso 38, os judeus estão questionando Jesus, né? Jesus dizia: "Pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos." Então, se ele fala verdadeiramente sereis meus discípulos, é porque existem pessoas equivocadas, existem discípulos que pensam ser verdadeiro, porém estão caminhando em trajetórias falsas. O Provérbio 14:12 diz que há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o fim é um caminho de morte. Muitas vezes nós podemos estar equivocados, porque para ser discípulo de Jesus precisamos permanecer na palavra dele. Você pode ser discípulo de Calvino, de Armínio, você pode ser discípulo dos pais da igreja, você pode ser discípulo de uma denominação, você pode ser um discípulo de uma assembleia, de um batista, ou sou universal. Você pode ser discípulo de outras coisas, menos de Cristo. Porque verdadeiramente seremos discípulos de Cristo se de fato a palavra dele permanecer em nós. Por isso diz João, 1 João 2,6, aquele que diz que está nele deve andar com ele. Então, se vós estiveres em mim, minha palavra estiveres em vós. Eu preciso haver aqui, sim, uma aliança, precisa haver aqui uma reciprocidade nesse relacionamento com Cristo. E o verso 33, quando Jesus fala para ele sobre a verdade, porque todos nós temos nosso ponto de vista de verdade. Se eu perguntar a você, por exemplo, no ambiente, na igreja que você está, qual é a sua verdade sobre o lugar ali onde você congrega, você vai dar o seu ponto de vista. Eu gosto da música, outro vai dizer, eu acho a música muito alta, outro vai comentar, eu gosto da pregação, outro já vai questionar, eu acho a pregação muito tradicional, muito fria, gosto de pregação mais avivada. Ponto de vista, porque você muitas vezes pode ser um discípulo do Pentecostes, você pode ser um discípulo tradicional, talvez você não é um discípulo de fato de Cristo. Então você vai analisando pontos de vista tradicionais, baseado naquilo que você foi gerado, cresceu. Então nós precisamos analisar a verdade pelo ponto de vista bíblico, que é Cristo, que quebra paradigma, que faz muitas vezes aquilo que a gente nos decepcionaria com ele, né? Se tomássemos atitude
Jesus tomava muitas vezes diante de certas situações que nossos currículos, nossos protocolos, nossos temas não nos permite fazer diferente. Mas ele quebrava protocolos. Jesus não estava preocupado de muitas vezes tocar no leproso para depois dar a cura. Nós iríamos seguir muitas vezes o que manda na doutrina. Veja, por exemplo, nós estamos vivendo uma época, um dilema com esse novo método de programas que a Porta dos Fundos está tentando aí, está buscando colocar agora, né? Já está em divulgação, em cartaz. E nesse filme há entre muitos a preocupação com a blasfêmia que está sendo feita a Cristo Jesus. Mas a gente analisa aqui, por exemplo, veja, Lucas 9, versos 54 e 56, eu vejo muita gente se comportando como Jesus ali, os discípulos, por exemplo, quando chegaram diante de Maria e foram recusadas a entrada deles, o que disseram a Jesus? Senhor, podemos orar, oremos a Deus e pedimos como Elias, que caia fogo e consuma essas pessoas. O que eu vi de gente dizendo e amaldiçoando que a Porta dos Fundos vai vir a mão de Deus, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É lamentável que a gente tenha uma ideia tão equivocada sobre o que é a verdade. Se nós somos livres, nós não nos entregaríamos a esses sentimentos tão perversos, tão vingativos. Se nós fôssemos livres, nós nos comportaríamos como Cristo, daríamos a outra face, oraríamos, porque muitos não sabem o que estão fazendo. Teríamos um pensamento mais coerente com Cristo. A verdade nos liberta desses sentimentos pequenos, desses sentimentos perversos. Nós teríamos um pensamento mais elevado a respeito do que é transmitir o caminho, do que é falar a verdade ao mundo que está cego no seu entendimento. A minha preocupação em trazer essa palavra, ainda que breve palavra, é falar com você sobre que possamos avaliar se de fato vivemos a verdade, se estamos na verdade, se a verdade de fato ela é uma realidade em nós, na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento, com os nossos filhos, com a igreja, com a sociedade, como vivemos. Se nós não estamos vivendo apenas um cargo, não é uma função, se nós não estamos apenas assistindo como espectadores aos eventos eclesiásticos, aos cultos, às liturgias, nós somos apenas um repetidor, um automático, mas não há verdade, isso não traduz de fato quem somos. Então a minha preocupação é pensarmos bastante nisso, para que possamos conhecer a verdade. E a verdade de fato nos libertará, porque Jesus diz que a verdade liberta. É isso que a palavra diz, que pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus abençoe, eu espero que essa reflexão alcance as necessidades e as carências da sua alma, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia.